E enquanto esses políticos todos, os velhos políticos e os novos políticos, principalmente, não tomarem vergonha na cara, tá, pessoal? Não tomarem vergonha na cara e continuarem querendo se manter no poder pelos seus interesses, começarem na cara do povo mostrar que eles estão praticando as mesmas práticas e na cara de pau colocando familiares no poder político, nas instituições políticas, filhos, filhas, parentes, esse ou aquele. Olá, pessoal. 7 de janeiro de 2021, nosso primeiro vídeo do ano aqui, num momento bem oportuno para que a gente possa falar aí do ocorrido nos Estados Unidos, com a insurreição lá, né, a tomada do parlamento lá dos americanos, né, por ativistas, trumpistas, e as minhas considerações sobre o ocorrido e também trazer aqui para vocês um posicionamento meu que foi adotado ao final do ano passado, onde eu fiz uma postagem, um texto, né, me posicionando daqui para frente sobre as minhas ações políticas, sociais e ativistas, né? Então, pessoal, eu queria consolidar esse posicionamento para vocês, que eu estarei um pouquinho afastado desse cenário político, tá? Daqui para frente. Talvez isso possa vir a se modificar num futuro próximo, aí talvez não. As probabilidades são pequenas, tá, de que isso aconteça, porque eu considero que a minha missão, como de tantos outros brasileiros, está cumprida, onde nós colocamos um representante nosso, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, no Poder Executivo, que tem muito poder político, sim, embora com todas as dificuldades que nós estamos acompanhando do governo que vem sendo liderado e conduzido pelo nosso presidente, né? Já eram dificuldades já previstas que aconteceriam. Claro que não nada perto do que aconteceu está acontecendo ainda sobre a Covid, sobre a pandemia. É um plus a mais, né, de dificuldade que também foi criado, né, por interesses globais aí que estamos acompanhando, tá, pessoal? Mas eu queria deixar bem claro aqui para vocês que, dado o cumprimento dessa missão de colocarmos um presidente que tem a capacidade que tem Bolsonaro, o patriota que ele é, e o povo que ele representa por si só, pela humildade da sua pessoa como cidadão, é um cara que não enriqueceu na política, que todos conhecemos, de uma certa forma, ou idolatramos, né, nosso mito, né, mas pelo que ele é, conscientes que somos desse adjetivo de mito, nada a ver com uma supervalorização, com uma coisa fora de uma normalidade, não, tá? Até como forma de elogio, sim, né? Para trazê-lo mais perto de nós e para que ele entenda o valor que nós temos, o entendimento que nós temos para com ele e que apostamos na capacidade, na vontade e acreditamos nele, sim, tá? Então, foi um grande mérito da população brasileira colocar um presidente como o nosso presidente Jair Bolsonaro, que está enfrentando todo o grau de dificuldade que já sabemos, né? Eu vou falar um pouquinho isso aí mais à frente. Mas, então é isso, pessoal. A dificuldade que o nosso presidente, que o cenário político sempre trouxe a nós, cidadãos, eu como cidadão, como ativista, como empresário, como ex-militar, militar da reserva, todos nós enfrentamos no Brasil, nos levantamos para tentar modificar esse cenário, para tentar colocar o nosso Brasil nos trilhos. Colocamos um líder que tem uma equipe muito competente, de militares inclusive, porque essa é a minha bandeira, é deles que eu acredito, é a instituição, ainda que eu acredito, as outras não que eu não acredite, mas estão muito corrompidas, muito dominadas, estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Então, a minha missão foi cumprida até esse momento. Daqui para frente, para se seguir fazendo alguma diferença, contribuindo, né, para com a nossa população, para com o nosso país, teríamos que adentrar, e eu tentei isso algumas vezes, o terreno político. Mas a dificuldade é grande, pessoal, porque eu vejo hoje, a experiência que eu tenho política é de que os políticos que, durante o processo de levante, né, do povo brasileiro, contra os políticos corruptos, contra a velha política, né, vamos rotular dessa maneira, a velha política, a dificuldade foi grande,
Eu participei desse processo, participo até hoje, e vi colegas meus, candidatos no PSL 17, Bolsonaro, né, se elegerem e que hoje estão trilhando o mesmo caminho da velha política do egoísmo, do centralismo, do mais eu, antes eu do que os outros, antes eu do que o povo, né? Esses políticos que se elegeram jogando o mesmo jogo, as mesmas regras da velha política para se manterem no poder. Muito poucos dos que se elegeram agora se escapam disso aí, desse comportamento. Então isso me traz uma grande frustração, porque eu vejo que para que consigamos algum resultado benéfico à população, a todos nós, os políticos, obviamente, são responsáveis pela gerência, pela administração política do nosso povo. Nós somos conduzidos e administrados, a sociedade é administrada pelos políticos, queiramos ou não, é. Então esse eu vi como um caminho, como um terreno que nós, de direita, deveríamos ocupar espaços e que estamos nesse processo e que vejo hoje muitos que foram candidatos políticos como eu, que me tornei um político, um candidato, porque não ocupei cargo ainda até agora, né? Um candidato político, como ativista, como um cidadão, como todos vocês, para tentar fazer alguma coisa, porque só através do caminho político, do poder político, é que poderemos fazer, realmente. Mas esses que se elegeram na onda Bolsonaro, muitos nós já vimos que rasgaram a camiseta Bolsonaro, a metade dos que se elegeram dentro do próprio partido, que dirá o resto dos partidos, né, pessoal? Tá? Viraram o coxo, que nem diz o outro, tá? E se voltaram contra o presidente. E mesmo esses que estão supostamente do lado do presidente, estão trabalhando de forma individualista, jogando as mesmas regras, ou 100% das regras antigas, ou 80%, ou 70%. A maior parte deles está praticando as velhas práticas políticas, o que acaba excluindo aqueles bons cidadãos que querem contribuir, que podem contribuir, são excluídos, são criados panelinhas, cabos eleitorais, familiares de políticos que estão ocupando o espaço político por serem familiares. Então, a velha política de sempre, a preferência ao antes eu do que o outro, antes nós do que, né, o povo, do que o concorrente político, do que o adversário político, todos são adversários políticos. Essa é a visão que a gente que está dentro dos partidos políticos, hoje estou fora, né, mas estive dentro, sei como que se processa as campanhas, a administração política. É assim, pessoal, é os interesses das pessoas, dos partidos que prevalecem ainda. E enquanto isso não mudar, tá, que a responsabilidade é do nosso povo, é de vocês votarem certo. Sei que muitos tentaram e se desiludiram, assim como eu também, com colegas que foram candidatos também. Tá? Então, entendo perfeitamente, né, que não é um erro da nossa população em eleger este ou aquele, né, tá acreditando naquilo ali, mas quando esses ascenderam ao poder, estão fazendo a velha política de sempre, que deveria ser diferente. Deveríamos dar a oportunidade, criar equipes de trabalho que trabalhassem para o povo. Os partidos deveriam ser estruturas que congregassem pessoas, políticos ali dentro, que trabalhassem com a visão de trabalhar para o povo e que escolhessem, né, pessoas que estivessem ao seu redor com esse pensamento, com esse princípio de prestar um serviço à população. Isso não está acontecendo, pessoal. Infelizmente, não está acontecendo. E quanto a esse cenário não mudar, né, eu realmente não tenho espaço a ocupar dentro desse cenário corrompido, corruptível e corruptor. Porque o que eu estou passando para vocês, procuro aqui através das minhas críticas, né, e trazer a realidade a vocês todos, é fazer com que vocês, eleitores, né, sejam cada vez mais críticos durante o período das eleições, mais críticos com os seus candidatos que vocês elegeram também. Observem muito bem, não deixem que esses candidatos se tornem mais um ídolozinho, mais um personagem de TV, mais um artista, né? Um ator, como a maioria desses são. Tá, pessoal? Então, esse é o meu recado. Vou tentar conduzir aqui os meus trabalhos como ativista, vou voltar
a minha aplicação empresarial, muito importante, que assim eu contribuo para a minha cidade aqui, para o meu município, para o meu estado e para o meu Brasil também. E se for em algum momento de um processo político que está por vir aí, até para manter o nosso presidente Bolsonaro no poder, que eu for convidado pela aqueles que estão no poder político, que estiveram junto conosco nas ruas, nas mobilizações, que tenham um pingo de caráter, um pingo de seriedade, de honestidade e de senso de trabalho em equipe, que queiram realmente construir equipes de trabalho a favor da nossa população, eu estarei disponível a avaliar qualquer oportunidade nesse terreno político, desde que trabalho em equipe, com pessoas sérias, voltadas à nossa população. Oportunamente ainda chamo a atenção de que existem sim políticos da velha guarda, né, da velha política, que estão fazendo um trabalho muito bom, realmente poucos deles, tá, não muitos, não tantos assim, né, alguns, felizmente, estão usando a sua experiência política para nos ajudar, novatos e inexperientes que somos, né, a avançar nesse cenário político de direita, nessa construção política de direita no Brasil. Então, sucesso ao nosso presidente, muita atenção ao nosso presidente Bolsonaro, muita atenção daqui para frente a todos nós, porque a luta daqui para frente vai se acirrar e vai ser muito complicado a manutenção do poder político executivo lá em 2022, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, vamos entrar nesse terreno agora, do que é a pauta do momento, né? Da insurreição, da reação do Trump lá, da subida ao poder do Biden, pelo voto, que se suspeitavam, né, fraudes eleitorais e tal, mas eu não vou entrar no mérito de se ganhou por mérito, se foi fraude ou não foi fraude, né? Então, esperei até agora para me manifestar também, tá? Porque sabemos que os Estados Unidos é um dos países líderes mundiais em crescimento, em liberdade, em administração pública, política, é um exemplo, é uma referência mundial das liberdades, da democracia no mundo inteiro. Tá? Então, quem somos nós, quem sou eu, e até porque Estados Unidos é um país que não é o Brasil, mas claro que temos correlação, ligações comerciais, interesses mundiais, e claro que convergem interesses aí, que temos que estar atentos, né, a tudo que vem acontecendo, principalmente aqui com os Estados Unidos, que está próximo, né, do nosso continente aqui mais ao sul e eles mais ao norte, né, pessoal, no ocidente. Tá? Então, temos que estar atento, mas temos que também saber discernir, diferencial. Lá é um país, os problemas existem lá sim, mas não podemos misturar com os problemas aqui do nosso Brasil. Podemos tirar lições e temos que tirar lições do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque tem influência direta aqui e no resto do mundo, óbvio, tá? Mas não vestimos camiseta de Trump, desse ou daquele outro. A nossa simpatia, assim como é do nosso presidente, é com Trump, sim, pela forma de trabalhar do Trump, pela forma de administrar do Trump, pelo patriotismo demonstrado pelo Trump, que nós acabamos vendo uma sintonia com o que acontece com o nosso presidente Bolsonaro, a forma do nosso presidente Bolsonaro agir aqui no nosso país. Mas o Bolsonaro é muito diferente do Trump, pessoal. Trump sempre foi um capitalista riquíssimo, né, já herdando dos seus pais riquezas, administrando. Então tem uma outra forma de ver o mundo, né, uma outra forma de lidar com o poder do que o nosso presidente Bolsonaro, que o mérito maior dele, né, podemos dizer assim, é a sua humildade, né, a sua capacidade de estar dentro do terreno político por mais de 30 anos, né, cerca de 30 anos aí, não errando muito, diferente do Trump, né, que saiu de uma estrutura empresarial, de uma rotina administrativa riquíssima, né, é um potente e poderoso empresário no mundo inteiro, tá? Muito diferente do nosso presidente Bolsonaro. Mas igual no sentimento patriótico, como militar também, como o nosso presidente e tal, e que fez muitas coisas em sintonia, preocupados com os mesmos inimigos, com as mesmas visões políticas, né, que convergiam. Ponto. Tá, pessoal? Então vamos tirar aqui
vamos fazer uma conclusão, tirar uma conclusão, uma reflexão sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que antecede o que poderá acontecer conosco em 2022, com o Brasil, tá? Porque sabemos todos que existe um poder político, uma organização que se entrelaça entre seus objetivos no mundo. Nós temos interesses comunistas, ideológicos, né, políticos, tá, que estão sendo usados, essa cartilha ideológica, política, comunista está sendo usada por capitalistas também, por interesses globais de poder. Como vemos a todo momento, a própria China, que se tornou uma potência industrial, comercial no mundo, ela administra o seu país através do comunismo. E usa o poder capitalista, a abertura comercial, de uma certa forma, também para avançar na busca desse poder político que ela quer concentrar em suas mãos e seus aliados também. Tá, pessoal? Então, nós temos um grupo político no mundo que quer implantar uma forma única de governo mundial, os globalistas, né, que acabam se utilizando uns dos outros, né, nessa busca pelo poder, os comunistas, o poder chinês, o poder russo, que está unido lá, né, por estar próximo à China, com interesses também, não muito bem explícitos, mas isso faz parte de esconder o jogo também, né, pessoal? E não somos bobos nem trouxas, né? Estamos vendo, acompanhando tudo isso. Então a gente tem que ter ciência, noção do que está acontecendo e que esses poderes, essas intenções de poder global dos globalistas, onde estão George Soros, os Rockefellers, né? A própria China, a União Soviética, né? A Rússia, tá? Esses poderes, velhos poderes, interesses mundiais, acabam que convergindo e se contrapondo aos interesses dos teoricamente conservadores, né? Porque eu vejo como conservadores, pessoal, assim por mim, pelos conservadores aqui, que é um rótulo, tá? São as pessoas que são do lado certo, do lado direito, já dizem de direita, tá? Porque tem o certo e tem o errado, e as pessoas acabam que por ideologia fugindo um pouco dos comportamentos, mas o que é certo, o que é errado é errado. Então, quando eu falo conservador, só para, né, adotar o rótulo aí, político, tá? Somos conservadores, liberais, cristãos, né? E somos sim, como temos que ter uma regra, temos que seguir um princípio administrativo, social, tá? Que o cristianismo, o conservadorismo, o liberalismo, tá? Econômico, conservador nos costumes, liberais na economia, frisando mais uma vez, achamos que esse é o caminho correto e acreditamos realmente que sim, devem haver flexibilidade no crescimento, né? Afinal estamos no século 21 e temos que ser flexíveis, não somos conservadores radicais que queremos manter um comportamento social atrasado, né? Ultrapassado, não é nada disso, mas temos que estar cuidando, atentos, alertas, para nos defendermos, nos protegermos a nós, a nossa família, o nosso futuro, do nosso país, que é onde nós vivemos e é onde nós temos o poder de interagir política e socialmente, de eleger os nossos líderes, tá? Então isso nós temos que estar preocupados. E temos que ver o que aconteceu nos Estados Unidos, que tem um regime federalista, autonomia dos estados. Muitos políticos pregam aqui que o Brasil devia ser federalista também, não republicano, não tivesse uma república, né? não republicano, mas que fosse uma república presidencialista, como que na realidade, na prática, não é presidencialista, tá, pessoal? Já está fugindo dessa... Na prática, isso não acontece. É mais parlamentarista do que presidencialista o nosso Brasil. Mas, teoricamente, era para ser uma república presidencialista, tá? E na prática não se vê isso, tá? Porque nós vemos o poder sendo usurpado a todo momento pelos outros poderes, tanto o legislativo quanto o poder legislativo e o poder jurídico, né, que é o STF lá, o legislativo, as duas casas, né, deputados, o Congresso, e o executivo, que é nosso presidente. Mas esses poderes estão, em vez de aliados a favor do povo, disputando o poder entre si,
e nós dependemos da boa vontade desses políticos que estão no Congresso e que não o poder jurídico, né, representado pelo STF, que é o terceiro poder, um dos poderes, né, não sei qual que é o primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas um dos poderes que não é indicado por nós, pelo povo, é indicado pelos políticos, que é um poder de indicação indireta. Nós indicamos os políticos indicam um dos poderes, assim como nós indicamos o nosso presidente também, por sermos um regime presidencialista, né? Que senão esse presidente era indicado também pelo Congresso. Aí vocês imaginam a bagunça que ia ser, tá? E nós temos o nosso presidente Bolsonaro ali, que representa o povo, sim, lá. Entre um dos poderes, entre os três poderes, nós temos um poder, que é representado pelo nosso presidente, sim. Graças a Deus temos um presidente patriota que se preocupa com o povo. E continue, presidente Bolsonaro. Te agradecemos por isso. Eu sei que a missão não é fácil, mas te alerta agora, aí daqui para frente vai ser mais difícil e decisivo as suas ações, as suas atitudes em conjunto com o povo, porque nós temos aí o exemplo dos Estados Unidos, que é um país democrático, que tem culturalmente, né, um povo teoricamente mais instruído que o nosso povo brasileiro, teoricamente, porque nós vimos agora, a exemplo de 2018, aonde nós tivemos a eleição do nosso presidente, aonde na América Latina o povo brasileiro teve um grande mérito de saber escolher o seu presidente, que colocou o Bolsonaro lá, um presidente de direita, anticomunista, antissocialista, que estava dominando, que o socialismo e o comunismo estão sendo usados como ferramenta por esses poderes, esses interesses globais de poder. A China, os globalistas, estão usando o poder político, corrompendo o poder político através da ideologia comunista para tomar o poder. Na realidade, eles não respeitam nenhuma das ideologias. O poder pelo poder, usando aquela ideologia que mais lhe aprovém, que mais lhes viabiliza a tomada de poder político e global, né? Um poder totalitário. O mundo, né? Então nós vemos isso. E um dos alvos foi os Estados Unidos, assim como era a América Latina aqui, que estava sendo comunizada, já estávamos, né, sob a égide do comunismo aqui, socialismo, comunismo, só faltava ali um carimbo disso aí, fazendo uma nova Constituição, que nós evitamos com a eleição do Bolsonaro. Então nós demos uma lição ao mundo de que o brasileiro não é assim tão burro, tão desassistido, tão ignorante, né, tão apolítico. Não, mostramos uma grande capacidade política, um grande entendimento e uma grande força de poder político mundial. E exemplar, assim como foi a tomada do Trump, tá? Falo do Trump não defendendo o Trump como um político exemplar, porque eu vejo o nosso presidente muito melhor do que o Trump pela humildade dele, pela posição social do nosso presidente. Não é um empresário, não tem interesses, né, que sempre teve de berço, já como o Trump, já na área industrial, um rico já de berço, né? O nosso presidente não é assim. Então, por isso eu vejo um mérito maior no nosso presidente ainda do que no próprio Trump. Mas eu vejo a derrota do Trump, sim, né? Ela foi oficializada. Então, não estou e não sou e não fui a favor dessa tomada do poder, dessa tomada do assalto à Casa Legislativa americana. Não, sou contra essa atitude, tá? É uma atitude desesperada que, obviamente, não ia levar a lugar nenhum. Isso aí só desmereceu a direita mundial. Aqueles que estavam até, que tinham a sintonia, como o nosso presidente, como nós, até como eu mesmo, né? Torcia pelo Trump, mas ele foi derrotado. Não porque eu estou a favor dos que o derrotaram, do Biden. Não estou a favor do Biden, dos globalistas, dos comunistas, dos socialistas, não. Mas a atitude do Trump como perdedor, e ele perdeu não só pelo voto, ele perdeu por uma série de equívocos durante o seu período de governante nos Estados Unidos, uma série de erros, tá? Que nós podemos aprender com esses erros e não deixá-los se repetir aqui no nosso Brasil. Embora o nosso presidente Bolsonaro seja diferente, quase que da água para o vinho para o Trump, tinha algumas afinidades. Mas nós temos que tirar essa lição, né, aonde a direita, né, que se identificava conosco, inclusive com o Brasil, que nós queríamos e realmente apoiava o Trump, mas ele perdeu, porque ele errou.
tá? Ele se auto subestimou o seu poder, superestimou o seu poder político e subestimou o inimigo, tá? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi vencido pelo monstro do globalismo, tá? Que detém uma das suas maiores ferramentas, que é o dinheiro, o poder financeiro e o poder midiático, da mídia, de comprar a mídia, e com o poder financeiro, através da política, do comunismo, corromper os políticos nos países. Então o Trump perdeu para essa organização criminosa, sim, e não devia de ter perdido, mas ele perdeu. Para que vocês todos entendam do grau de dificuldade que o povo brasileiro vai ter daqui para frente, porque nós somos a única esperança das Américas aqui do Norte, tá, que já foi tomado pelo monstro globalista. Nele estão inclusos os chineses, os Rockefellers, os Jorge Soros, os globalistas que querem o poder, que querem mudar, que querem diminuir a raça, o número de pessoas no mundo, né, a população, por interesses de poder, de comando, de doutrina, poder comercial, poder financeiro, querem se manter no topo e compraram através do dinheiro, da mídia, manipularam, usaram uma guerra bacteriológica, né? Como é esse vírus que está aí, através da China. Então se uniram, convergiram várias forças contra essa resistência que somos nós, o povo, tanto os resistentes lá americanos, quanto aqui no Brasil, ditos conservadores. Eu já expliquei qual é a minha visão de conservadores, que nós somos os esclarecidos no mundo. Nós sabemos o perigo que nós estamos enfrentando e o inimigo que nós estamos enfrentando. E a força desse inimigo se convergiu, foi lá e engoliu os americanos, destruiu, tomou o poder americano pelo poder que eles têm, com as ferramentas que eles têm. E isso aqui vai se repetir aqui no Brasil se nós deixarmos, nós, povo brasileiro. Por quê? O povo americano, que tem mais esclarecimento, melhores escolas, melhores universidades, melhores pensadores, maiores tecnologias, uma melhor condição social de vida, uma arrecadação per capita maior, infinitamente, que nós brasileiros, está nas nossas mãos a manutenção de um governo de direita no país, na América Latina Central, aqui centralizando a América Latina, o Brasil. A responsabilidade do Brasil é muito grande, está nas nossas mãos. E podemos nós, aqui povo subdesenvolvido brasileiro, mostrar para o mundo inteiro, inclusive para os americanos, que nós poderemos sim estar sob nossa responsabilidade, esperança mundial de manter a direita no poder, para que possamos lutar contra esse monstro que já devorou os Estados Unidos. O resto, a Europa, a antiga Europa, a Europa moderna, também já está num caos, tá? A Europa já foi destruída. Então aqui a responsabilidade é nossa. Será que nós, enquanto povo brasileiro, que somos subestimados por não termos estudo, por não termos condições sociais de evolução, de acesso à informação, com escolas melhores, com universidades melhores, somos carentes sim de saúde, carentes de tudo, porque nós vivemos em um país onde a elite política nos rouba a todo momento através de impostos excessivos, não criam oportunidade de crescimento, mas está nesse povo que nós representamos a única esperança mundial de manter a direita no poder, com o nosso presidente lá em 2022, porque se o nosso presidente cair, nós caímos. O país cai, a direita cai no mundo. Nós somos o último baluarte, o último cerne da direita representativa e em prática no mundo para resistir contra esse poder globalista que está vindo para tomar conta de tudo e engolir os Estados Unidos. Adiantou o federalismo? Fez a diferença? Não. A mídia comprada, o poder do dinheiro, poder global, comunista político, seduziu aquele povo, sim, pessoal, por mais que tenham roubado lá
mas eles conseguiram, ou até através da mídia, dizer que não houve roubo, que realmente a eleição foi justa. Nós estamos vendo a consolidação em um país onde as instituições estão menos corrompidas ou até não corrompidas, como aqui no Brasil, mas lá isso não impediu o poder, a tomada de poder por esse poder globalista, comunista, socialista nos Estados Unidos. Não foi, então não adianta querermos aqui, talvez nós venhamos a mostrar que o nosso sistema de governo, que é uma república presidencialista, seja melhor do que aquele governo praticado lá, porque não foi ele, não foi o federalismo, o poder descentralizado que acabou fazendo diferença. Não. Infelizmente, não. Está nas nossas mãos com um poder republicano, presidencialista, porque nós temos um presidente, pelo menos um poder do nosso lado. Agora, vocês imaginam se tivesse também fragmentado, com poderes em governos distintos, em estados distintos, né? Que o dinheiro também consegue corromper a maioria, porque dilui o poder também é um risco. Das duas formas temos o risco do totalitarismo através de um presidente, que na realidade a república representativa aqui por um presidente não dá esse poder. Nós estamos vendo agora com o presidente Bolsonaro, que está tolhido de todas as formas pelo Congresso e pelo STF, pelo fato de termos um regime presidencialista, não dá totais poderes ao presidente. Então, talvez nosso sistema de governo seja o sistema de governo que vai mostrar para o mundo que é o melhor. Que o povo ainda tem voz, porque pode escolher um presidente, pode escolher um poder, que está na mão de uma pessoa, de um poder. De uma pessoa que tem que ter essa capacidade. Infelizmente, nós colocamos um patriota no poder executivo. Então eu vejo, pela experiência que eu estou vendo, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pelo que acontece no nosso Congresso, que a diluição do poder acaba corrompendo as pessoas. Também é mais fácil de tu comprar o poder dividido, né? Dar uma migalha para cada um, corromper o outro, ou colocar no poder aqueles políticos que são corruptos através do próprio dinheiro, né? Como governadores. Nós estamos vendo agora os interesses do dólar, do Dória, né? No dólar, né? Que ele pensa em dólar, o Dória pensa em dólar, tá? Não pensa em cruzeiro, nem em real, né? Em real, já estou da época do cruzeiro aí, em reais. Tá, pessoal, mas brincadeiras à parte, é muito sério o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Se o povo não continuar cobrando seus políticos, se os políticos eleitos agora, em 2018, não tomarem vergonha na cara, aqueles que têm essa responsabilidade, que se dizem patriotas, que teriam de estar do lado do nosso presidente. E se o nosso presidente não abrir o olho também, não começar a agir com pulso também, não é tomar o STF através da força, como alguns querem. Isso já vimos que não vai acontecer, não deve acontecer, não precisa acontecer. Nós temos que tomar o poder político através de políticos que nos representam. Nós tivemos uma oportunidade em 2018, mas esses políticos estão se demonstrando que estão rezando a mesma cartilha. Então estão traindo a nós de novo. E nós temos que identificar isso e lá em 2022 não votar nesses mesmos. É simples assim, pessoal. Então é isso que eu falo. É esses políticos que estão aí, formem equipes, trabalhem pelo povo, busquem pessoas competentes dentro da esfera política, dos que se propõem como voluntário, como muitos se tornaram voluntários pelo mérito de concorrerem a cargos políticos, se propuseram a isso, saíram das suas zonas de conforto e foram chutados da política. A exemplo dos que se juntaram junto ao presidente Bolsonaro no PSL, todos que não foram eleitos foram chutados, jogados para escanteio e colocados pessoas junto a esses políticos que foram eleitos, de interesses desses políticos, particulares desses políticos, para que esses políticos se mantenham no poder político, mais uma vez jogando o mesmo jogo de sempre. Tá, pessoal? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Se esses políticos não tomarem vergonha na cara, e eu vou estar aqui sempre denunciando e apontando esse erro, sempre chamando à tona, e conto com todos vocês, que vocês repliquem esses vídeos que eu falo, que continuem me acompanhando, tá? Porque nós precisamos de força política, dar a força política, escolher aquelas pessoas que realmente têm que ocupar espaços políticos.
mas nós temos que colocar pessoas capacitadas, patriotas, envolvidas, que queiram fazer a diferença. Não os mesmos políticos de sempre, ou políticos que se dizem novos, que começam pela corrupção, proteger os seus interesses. Tá, pessoal? Então isso tem que acabar. E se isso não acabar, nós vamos ver lá em 2022 o nosso país indo para o buraco. Porque se nós perdermos a condição de estarmos no poder político com a direita, agora não voltaremos mais. Porque o momento oportuno é esse. Os Estados Unidos, os americanos perderam uma ótima oportunidade da manutenção do Trump, com os ideais do Trump lá, e perderam sim, porque foram corrompidos. Grande parte da população votou sim no Biden, não podemos negar isso também, por mais que houvesse fraude, eu não vou estar aqui para decidir se houve ou se não houve, eles são muito competentes lá, né, com as suas instituições, para julgar o que é certo, o que é errado, quem venceu, quem não venceu. Não vou entrar nesse mérito. Mas aqui nós temos que colocar o voto impresso, sabemos aonde que temos os nossos calcanhares de Aquiles, e enquanto esses políticos todos, os velhos políticos e os novos políticos, principalmente não tomarem vergonha na cara, tá, pessoal? Não tomarem vergonha na cara e continuarem querendo se manter no poder pelos seus interesses, começarem na cara do povo mostrar que eles estão praticando as mesmas práticas e na cara de pau, colocando familiares no poder político, nas instituições políticas, filhos, filhas, parentes, esse ou aquele, pessoal. Tá? Isso aí não tem cabimento. E aqueles que são competentes, que têm capacidade, que estavam lutando junto ao povo, que como voluntários se prontificaram a entrar no cenário político, serem jogados de lado, ou esses próprios políticos eleitos brigarem entre si pelo poder, pelo espaço, pela manutenção, não primarem pela criação de uma equipe, de uma parceria, porque os próprios partidos políticos tinham que ser todos parceiros em favor dos interesses públicos, do povo, e não são. É simples assim. Tá bom, pessoal? Até mais. Divulguem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, acompanhem as minhas páginas políticas lá, porque eu preciso de vocês como seguidores, se lá na frente houver a necessidade da minha manutenção, da minha participação nesse cenário político aí, que se continuar dessa forma eu não vejo muito horizonte não positivo para nós todos, mas temos que nos unir, temos que buscar os nossos representantes, nos apoiarmos entre nós, povo, identificar aqueles que merecem, que não merecem, criar estratégias, e a responsabilidade é grande do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro agora, em ocupar esses espaços, identificar essas pessoas, e mais do que nunca colocar essa base política, administrativa, ocupada por pessoas que realmente são patriotas, que têm capacidade, competência, que estão se dispondo, não por interesses particulares ou carreiristas, né, para ocupar espaços políticos, mas por serem patriotas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até mais.